Quero convidar os irmãos a que abram a Bíblia em Filipenses capítulo 1, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, vamos ler dos versículos 12 até o 21. Convido aos irmãos para a leitura alternada desse texto. Filipenses 1, 12 a 21. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isso mesmo, pelas vossas súplicas e pela provisão de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é lucro. Amém. Que Deus abençoe e aplique sua palavra em nossos corações. Vamos orar, assim como estão assentados. Ó Deus, nosso Pai, nós te damos graças porque estamos na tua casa, louvando, bendizendo e adorando ao Senhor. Como é bom, ó Deus, esta comunhão preciosa contigo. Como é bom esta comunhão preciosa com o teu povo, os nossos irmãos. Pedimos agora, Deus, que o teu Espírito Santo nos ilumine, para que possamos compreender esse texto, ó Deus, em toda a sua profundidade, em toda a sua beleza. Que esse texto fale conosco, ó Deus, movendo as nossas mentes, os nossos corações, para uma vida de maior dedicação, consagração e serviço ao Senhor. Usa-me como instrumento nas tuas mãos e esconde-me sob a influência e sob o poder do teu Espírito Santo, para que a tua igreja, o teu rebanho, seja alimentado nessa noite. É o que pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nosso tema hoje é o viver em Cristo. E eu quero destacar do versículo 21 apenas a primeira parte, porque para mim o viver é Cristo. Amados, qual é o nosso propósito como discípulos de Jesus Cristo? E não estou falando do nosso propósito como discípulos de Jesus Cristo em relação aos dons que nós recebemos para o serviço da igreja. Qual é o nosso propósito primordial, que vem antes mesmo do trabalho que nós realizamos conforme os dons que nós recebemos? Atos capítulo 1, versículo 8 esclarece qual é o nosso propósito. Diz esse texto: e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas para que nós possamos ser testemunhas, diz esse texto: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se você, meu irmão, minha irmã, entregou sua vida a Jesus, você recebeu o Espírito Santo, e você recebeu juntamente com o Espírito Santo o poder para cumprir este propósito que é o primordial: testemunhar de Jesus Cristo onde quer que você esteja, testemunhar de Jesus Cristo em todas as circunstâncias. Não importa se você tem um cargo na igreja, não importa se você exerce algum ofício na igreja, não importa se você desempenha alguma responsabilidade na igreja. Quer fazendo isso ou não,
O teu propósito primordial, uma vez que você recebeu o Espírito Santo, é testemunhar de Jesus. Esta é uma solene, é uma gloriosa missão que Deus deu a toda a sua igreja, a todo o seu povo, a todos os discípulos do Senhor Jesus. Mas não resta dúvida, queridos, que ao desempenhar esta missão, nós muitas vezes enfrentamos resistências. E como nós vamos encarar estas resistências? É sobre isso que gostaria de conversar com os irmãos nesta noite. E há, meus queridos, 3 verdades a respeito deste assunto que estão nesse texto que nós estudamos. A primeira delas, como encarar ou como enfrentar as resistências ao testemunharmos de Jesus. Enxergue nas limitações possibilidades. Enxergue nas limitações possibilidades. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma. E sobre ele pesavam as sombras de um julgamento, de uma condenação e da morte. E nessa situação, quais eram as expectativas do apóstolo Paulo? Quais eram as suas perspectivas? Como ele via o que estava acontecendo com a sua vida? E como ele via o que estava acontecendo com a igreja na sua ausência? Nós começamos a entender os seus sentimentos, as suas expectativas e as suas perspectivas quando lemos este texto. De modo muito especial esta frase, porque para mim o viver é Cristo. E ele diz que, embora estivesse preso, as coisas que aconteceram com ele o levaram a propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Como assim, se ele estava preso? Como assim, se ele estava encarcerado? Note, meus queridos, que a partir do versículo 12, ele vai dizer que as coisas que o aconteceram contribuíram para a propagação do Evangelho. Notem, a sua prisão, as suas algemas não se constituíram num empecilho para o seu ministério, para o ministério para o qual havia sido chamado. Antes foram usadas por Deus para o progresso do Evangelho. O fato de ele estar preso contribuía para que a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, atingisse muitas pessoas e levasse essas pessoas a entregar sua vida a Jesus. Notem o destaque: as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Vamos entender melhor esta situação. Quem era a guarda pretoriana? A guarda pretoriana, meus irmãos, era uma poderosa unidade militar do Império Romano. Uma unidade militar formada por entre 9 a 14 mil soldados. E esta guarda pretoriana era encarregada de modo especial da segurança e da guarda pessoal do imperador. Eles serviam como guardas-costas reais dos Césares em Roma. Eles recebiam salários maiores e eles tinham grande influência, muito maior do que os legionários comuns. Tinha influência inclusive na escolha dos imperadores da capital romana. A guarda pretoriana era formada pela elite jovem, rica de Roma. E Paulo estava em Roma, e Paulo estava preso. E estando em Roma, estava preso, ele foi vigiado por soldados desta guarda de elite. E a vigilância que se dava naquela época é diferente da vigilância que se dá em nossos dias. Ele ficava literalmente preso nestes guardas que se revezavam em seus turnos diários. E o que aconteceu com estes guardas, a guarda pretoriana? Estando acorrentados a Paulo, eles tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho. Tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus. Tiveram a oportunidade de entender qual é o caminho de Deus para a salvação do homem. E ali, estes homens presos junto ao apóstolo Paulo, em sua vigilância, conheceram a Jesus.
O Evangelho se tornou conhecido de toda a guarda pretoriana. Queridos, imaginemos os efeitos de uma prisão sobre alguém. Certamente uma prisão traz efeitos psicológicos, pela privação da liberdade, pela dificuldade de ver e se relacionar com as pessoas queridas, pela dificuldade de se locomover. Ainda que Paulo estivesse numa prisão domiciliar, podia receber visitas, mas não poderia fazer visitas ou visitar as igrejas as quais ele havia fundado ou pastoreado. Imaginemos os efeitos, meus amados, emocionais de uma prisão cujo desfecho poderia ser um julgamento, cujo desfecho poderia ser a própria morte. Mas uma prisão nunca será para Deus um limite, uma impossibilidade. As suas cadeias, permitidas por Deus e utilizadas pelo apóstolo Paulo como oportunidade, em vez de limitá-lo, trouxeram-lhe possibilidades. E eu fico impressionado com o fato do apóstolo Paulo, em sua humanidade como a nossa, não era diferente de mim, não era diferente dos irmãos. Saber valer-se deste momento, não para lamuriar-se, não para reclamar da sua vida, não para murmurar contra Deus, não para lamentar o seu destino, mas para pregar o Evangelho a todos os guardas que com ele permaneciam, fazendo o Evangelho conhecido de toda a guarda pretoriana. Enxergar nas suas limitações, possibilidades. Ele tinha 1000 razões para ficar em silêncio. Ele tinha 1000 desculpas para usar naquele momento. Ele poderia muito bem afirmar: olha, nestas condições é impossível continuar com o meu apostolado, é impossível continuar servindo a Deus ou servindo a Jesus, é impossível continuar pregando o Evangelho. Mas note que as limitações para ele foram consideradas como meio de evangelizar, de fazer outras pessoas conhecerem a graça salvadora de Jesus Cristo. Em vez do silêncio, ele preferiu falar. Em vez de murmurar, ele preferiu servir a Deus. Em vez de lamentar-se, ele preferiu levar a mensagem libertadora de salvação a todos aqueles jovens da guarda pretoriana. Quais são as minhas limitações? Quais são as suas limitações? Qual é o contexto que você vive e que talvez o limite? Mas talvez a nossa pergunta deva ser: passamos por limitações semelhantes? Eu não diria iguais, mas passamos por limitações semelhantes. E se passamos, queridos, por limitações semelhantes, qual tem sido a nossa reação? Há muitas pessoas que dizem: olha, a vida está tão difícil que está difícil testemunhar. A vida está tão complicada que está difícil ser grato. Estou enfrentando tanta oposição e tanta resistência que talvez o melhor a fazer é silenciar. Há muitas pessoas que têm usado coisas muito menores, de muito menor importância, de muito menor impacto, para se calar em vez de falar, para fechar portas a quem Deus tem aberto. Quais são as nossas limitações? Como as temos enfrentado? Como temos encarado as nossas limitações? E eu estou certo que, se não iguais ao apóstolo Paulo, podemos enfrentar limitações, sim, que muitas vezes retiram o nosso ânimo, o nosso vigor, a nossa força, que muitas vezes tentam limitar a nossa voz, o nosso testemunho, que muitas vezes insistem em nos calar. Mas como nós temos enfrentado isso? Meus amados, Deus não vai nos colocar em lugares ideais, mas certamente onde Deus nos colocar, deveremos aproveitar as oportunidades para testemunhar do Senhor. Devemos enfrentar e enxergar nas resistências, nas limitações, possibilidades. Há uma história no Antigo Testamento de uma jovenzinha que foi levada cativa quando de uma invasão dos sírios
à terra de Israel. E ela foi servir na casa de um poderoso general sírio, Naamã. Naamã tinha um sério problema de saúde, ele era leproso. E aquela menininha, embora cativa, aquela menininha, embora escrava, aquela menininha, embora servindo num país estrangeiro, resolveu testemunhar do poder de Deus que havia entre o seu povo. Disse à sua patroa: se ele estivesse lá em Israel, o profeta de Deus oraria por ele, e Deus o curaria da sua lepra. A esposa de Naamã fez saber a ele, e ele foi até Israel. E apresentou-se ao rei dizendo: eu sei que nessa terra existe alguém que pode curar-me da lepra. E o rei então disse: por acaso procura pretexto para nos espiar ou para invadir a nossa terra? Mas antes que ele terminasse de falar, ele foi conduzido a Eliseu. E Eliseu, sem sequer ter um encontro pessoal com ele, disse: vá e lave-se 7 vezes no Jordão e serás curado. Ele saiu indignado porque esperava honrarias como general, esperava ser recebido, esperava uma oração, esperava imposição de mãos. E foi-se embora dizendo: há rios mais famosos, mais limpos na nossa nação do que estes, porque eu vou me banhar nesse rio lodacento, lamacento. E então os que acompanharam a sua viagem disseram: mas ele só te pediu isso? Se pedisse coisa mais difícil, o senhor não faria? Experimente banhar-se no rio 7 vezes, como recomendado pelo profeta. Ele banhou-se no rio 7 vezes, e a sua pele foi restaurada, foi regenerada, ele foi curado. Uma jovenzinha que encarou as suas limitações, encarou as resistências como possibilidades. Eu e você temos feito isto, onde Deus tem nos colocado? Temos também enxergado nas nossas limitações, nas resistências, oportunidades? O segundo ponto que eu quero destacar: regozijar-se com o progresso do Evangelho. Nós já vimos que, no primeiro ponto, que o apóstolo Paulo via nas limitações da sua prisão possibilidades. Mas esse texto vai dizer-nos mais sobre ele. Ele vai nos afirmar que ele regozijava-se com o progresso do Evangelho, mesmo não sendo ele o porta-voz, mesmo não sendo ele o mensageiro, mesmo não sendo ele o proclamador desta mensagem. Como ele enxergava o que estava acontecendo fora, nas igrejas que ele havia fundado e pastoreado? É interessante que Paulo sempre teve as igrejas no seu coração. Os irmãos vão perceber nas suas diversas epístolas que, logo na introdução, muitas vezes ele menciona que se colocava de joelhos, que orava, que sobre ele pesava a preocupação com o progresso espiritual das igrejas. Não é diferente aqui em relação à igreja de Filipos. Veja o capítulo 1, versículos 4 e 5. Note o que o apóstolo Paulo declara nestes versículos. Ele fazia sempre com alegria súplicas por todos os filipenses, em todas as suas orações, pela cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até aquele momento. Também orava para que o amor dos filipenses aumentasse mais e mais, em pleno conhecimento e percepção, para que aprovassem coisas excelentes e fossem sinceros e inculpáveis no dia de Cristo. Se os irmãos quiserem conferir, Filipenses capítulo 1, versículos 4 e 5, e Filipenses capítulo 1, versículos 9 e 10. Apesar desta preocupação, deste zelo, deste amor, apesar de suas constantes orações e da sua preocupação pelas igrejas, Paulo não se considerava imprescindível e indispensável na obra de Deus. Ele entendia que o Senhor da história, o Senhor da igreja é Jesus Cristo. E que Jesus Cristo usa quem quer, aonde quer, da maneira que quer, para que a sua vontade prevaleça. Paulo se via apenas como um servo. E há nesse versículo 2 informações muito
interessantes e impressionantes, que mostram como ele se regozijava com o progresso do Evangelho. A primeira está no versículo 14. Diz ele que a maioria dos irmãos, estimulados pelas suas algemas, ousavam falar com mais desassombro a palavra de Deus, pregando e realizando a obra que Paulo, em virtude das suas algemas, não podia realizar. Notem o fato de ele estar ausente. Estimulou muitos irmãos que estavam livres a continuar fazendo o que ele fazia e a pregar com mais ousadia, com mais desassombro, com mais intrepidez a palavra do Senhor Jesus Cristo. E ele se alegrava com isso, ele se regozijava com isso, sabendo que eles estavam fazendo de boa vontade, estavam sendo estimulados pelo amor, sabendo que o propósito da vida de Paulo era a defesa do Evangelho. Eles também se empenhavam na defesa do Evangelho. Vejam Filipenses capítulo 1, versículo 16. E era muito bom o apóstolo Paulo, ele trazia conforto e consolo ao seu coração, saber que ele não podia, mas irmãos ousados, intrépidos, fazendo de boa vontade e com amor, estavam dando testemunho com intrepidez, com ousadia, estavam fazendo com que o Evangelho alcançasse pessoas, como acontecia quando o apóstolo Paulo estava solto. Não existe melhor notícia para um pastor, quando ele se ausenta, saber que a igreja continua firme, que a igreja continua abundante na prática das boas obras, que a igreja continua funcionando e funcionando bem sem a sua presença. Não existe algo que alegre mais a um pastor de saber que há uma liderança forte, há uma liderança sólida, há uma liderança que assume as responsabilidades, que prega com ousadia, que fala com ousadia, que administra com ousadia. Paulo via muitos irmãos fazendo isso e o seu coração estava alegre. Mas há uma outra informação nesse texto que vai demonstrar que o seu regozijo com o progresso do Evangelho ia além. E além do fato dele ter colaboradores. Filipenses 1,15. Notem, meus amados, que alguns proclamavam o Evangelho por inveja e porfia, insinceramente, julgando suscitar tribulação ao apóstolo Paulo, que estava preso. Como assim? Ora, algumas pessoas, sabendo que o apóstolo Paulo estava preso, queriam tomar o lugar de Paulo, queriam tomar sua posição de liderança, queriam exercer a autoridade que ele exercia. E essas pessoas também pregavam o Evangelho, mas pregavam o Evangelho de forma insincera, pregavam o Evangelho com intenções erradas. Essas pessoas queriam causar ao apóstolo Paulo sofrimento. Seu objetivo era ofuscar a liderança do apóstolo, era aumentar o seu prestígio pessoal. Eles eram movidos por rivalidade, não por comparação, por rivalidade e por competição. Mas o que acontece? Paulo considera essas pessoas anátemas. Paulo se indigna contra essas pessoas. Paulo se revolta contra elas. Paulo diz: que me importa? Se o Evangelho está sendo pregado, que eu seja, mesmo através de motivações erradas. Queridos, é preciso muita maturidade para entender que mesmo tendo pessoas que são inimigas, rivais, adversárias e que fazem algo para suscitar sofrimento a nós, é preciso muita maturidade para entender que Deus as pode usar. Ainda que sejam instrumentos errados e atuem de forma errada, Deus pode usar para que o seu propósito de fazer o Evangelho conhecido, ele ocorra, ele aconteça. Paulo diz: de que me importa? Se o Evangelho está sendo pregado, mesmo que por estes, eu louvo a Deus, eu me regozijo, eu me alegro e me regozijarei cada vez mais. Meus amados, e esta pergunta tem a ver com o papel que nós exercemos como membros da igreja, ou talvez como líderes da igreja. Para nós, o viver é Cristo, a tal ponto de nós compreendermos, entendermos e abraçarmos o ministério que outros irmãos executam, a ponto de nós sermos colaboradores com estas pessoas.
Jesus Cristo é o centro das nossas vidas, a tal ponto de nós sermos cooperadores confiáveis e amáveis, como eram aqueles que estavam com mais ousadia e desassombro falando do Evangelho de Cristo. Ou nós, muitas vezes, nos achamos insubstituíveis, imprescindíveis, indispensáveis, crendo que se não for a nossa presença, a nossa ação, o nosso ministério, o nosso desempenho dessa ou daquela função, Deus não vai fazer a obra. Ouvi de certa feita um pastor que deixou a igreja, uma igreja que inclusive eu fui pastorear em substituição a ele. E num momento de fraqueza ele disse: o que vai ser dessa igreja sem mim? O que vai ser dessa igreja sem mim? Ora, vai ser a igreja do Senhor Jesus Cristo, vai ser uma igreja a quem Jesus ama, vai ser a igreja a quem Jesus sustenta, vai ser a igreja a quem Jesus vai operar para que pessoas se levantem, sejam cooperadores, sejam até inimigos, para que o Evangelho seja pregado, o nome de Deus seja conhecido e o nome de Deus seja glorificado. A igreja de Corinto era uma igreja que vivia dividida por preferências. Uns diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Apolo, outros: eu sou de Cefas, e outros ainda: eu sou de Cristo. E Paulo coloca as coisas nos devidos lugares naquela igreja, dizendo: quem são estes? Paulo, Apolo e Cefas, instrumentos que semeiam tão somente a boa semente, mas quem dá o crescimento é Deus. Se Cristo for o nosso viver, nós compreenderemos o nosso lugar como instrumento de Cristo, nós compreenderemos o lugar de outras pessoas como instrumentos de Cristo, e nós entenderemos até mesmo aqueles que se levantam por porfias, ciúmes, contendas, procurando causar sofrimento ao nosso coração, e nós veremos até através deles o mover de Deus, o agir de Deus, o agir do Espírito Santo. Se eu e vocês enfrentamos resistências, se eu e vocês enfrentamos limitações, em primeiro lugar as encaremos como possibilidade. Em segundo lugar, meus amados, nos alegremos, nos regozijemos desde que o progresso do Evangelho esteja ocorrendo. Em terceiro e último lugar, descansemos do cumprimento da vontade de Deus. O apóstolo Paulo vai demonstrar nesse texto, se os irmãos continuarem lendo o capítulo 1, vão perceber isso. Ele tinha preferência pela liberdade. Ou melhor dizendo, ele tinha esperança de liberdade, embora não tivesse necessariamente a preferência pela liberdade. Vejam versículos 19 e 20. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido em meu corpo. Mas notem, e este final de versículo faz toda a diferença, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Se fosse dada a possibilidade dele escolher, o que será que ele escolheria? Era uma escolha difícil. Diz ele: se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu já não sei o que escolher. Filipenses 1:22. As duas opções constrangiam seu coração. O desejo de estar com Cristo, que era incomparavelmente melhor, ou o desejo de permanecer na carne para continuar exercendo o seu ministério. Mas fosse qual fosse o desfecho da sua vida, o desenlace da sua vida, ele tinha em seu coração uma única preocupação: que a vontade de Deus se cumpra em minha vida. Talvez nós sejamos levados a pensar que quem pode afirmar: para mim o viver é Cristo? São só os apóstolos, ou são só os pastores, ou são só os missionários. Estes vivem para o Evangelho e devotam a sua vida ao Evangelho. Os outros cumprem as suas agendas particulares, os seus trabalhos seculares, oferecendo a Cristo tão somente o tempo que lhes resta, exercendo seus dons e talentos. Queridos,
esta é uma compreensão errônea do nosso chamamento. Por quê? Porque todos nós recebemos o Espírito Santo e fomos capacitados, empoderados para testemunhar de Jesus, no local em que nós estamos ou em outros lugares para os quais Deus nos mandar. O texto de Atos 1:8 diz: em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Não são lugares, não são circunstâncias, é uma missão contínua de todos nós, note, de todos nós, não só de apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, presbíteros, diáconos. Essa é uma missão de todos nós que experimentamos a novidade de vida que Cristo traz, onde quer que estejamos e apesar das circunstâncias que enfrentemos. Como cristãos, somos desafiados a viver uma vida cristocêntrica, onde Cristo é o centro do nosso ser. E quem vive uma vida cristocêntrica também vive uma vida repleta de intencionalidade. Notem, não importa a profissão que exerçamos, o contexto que trabalhemos, as relações sociais que temos, nós precisamos entender que nossa missão é testemunhar, é falar às pessoas sempre que oportuno, a tempo e fora de tempo, que só existe um nome dado entre os homens no qual a salvação, Jesus Cristo, que tão somente aquele que crer no Senhor Jesus Cristo será salvo, e que aquele que não crer no Senhor Jesus Cristo será condenado. Eu e vocês somos desafiados, tal como aquele cego de nascença, a dizer: olha, éramos cegos, andávamos em cegueira, mas agora nós vemos, agora nós estamos em Cristo Jesus, que é a nossa luz. Se nós estamos enfrentando contextos de limitações, se nós estamos enfrentando, meus amados, contextos de resistências, contextos de dificuldades, se estamos enfrentando, como o apóstolo Paulo estava, invejas, ciúmes, um ambiente hostil de competição, ou se nós temos colaboradores fiéis, estejamos dispostos a encarnar como nossa missão, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Não é uma questão de status, não é uma questão de status, é uma questão de missão, porque para mim o viver é Cristo. Amados, esta era a maneira pela qual o apóstolo Paulo via a sua vida, na vida a serviço do Evangelho, a serviço do reino, a serviço da igreja. Era esta sua percepção de sua vida, quer fosse livre, quer fosse condenado à morte. Esta era a percepção da sua vida, continuar servindo a Jesus Cristo até o último momento da sua vida, e se necessário, selar com seu próprio sangue o seu testemunho. Meus amados, a Igreja Presbiteriana do Brasil surgiu com a vinda do missionário Archibald Green Simonton. Ele aportou no Brasil no dia 12 de agosto de 1859, aos 26 anos de idade. Foi enviado pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. E ele foi usado poderosamente por Deus em nossa nação, começando o seu ministério no Rio de Janeiro. Quero destacar algumas conquistas ou bênçãos divinas através da sua instrumentalidade. Em pouco tempo, ele veio aqui em 1859, no ano de 1862, ele fundou a primeira igreja presbiteriana do Brasil, no Rio de Janeiro. Criou logo depois a primeira escola dominical. Em 1864, lançou a imprensa evangélica, o primeiro jornal evangélico do Brasil. Em 1867, abriu o primeiro seminário teológico. E nesse mesmo ano ordenou o primeiro pastor, um ex-padre, José Manuel da Conceição. No ano de 1863, viajou-se para os Estados Unidos para casar-se com Ellen Murdoch, mas ficou apenas um ano casado. A sua esposa faleceu em decorrência de complicações do parto da sua única filha.
Em dezembro de 1867, contraiu uma febre violenta, não se sabe se era febre amarela ou malária, e faleceu no ano de 1867, com apenas 34 anos de idade. Veio aqui com 26, aos 34, ele faleceu. Simonton soube viver a mesma experiência do apóstolo nas dimensões do continente sul-americano. Consagrou a sua vida, a sua curta vida como missionário para Jesus. Para mim, o viver é Cristo. Eu não sei quantos anos Deus me dará, já sou grato pelos 61 e meio. Eu não sei quantos anos Deus dará aos irmãos que aqui estão. Isso pertence aos desígnios de Deus, mas seja qual for o tempo, seja qual for a idade, seja qual for a experiência que eu e vocês tivermos, que nós, meus queridos, saibamos enxergar nas dificuldades, nas resistências e na oposição, oportunidades. Que eu e vocês saibamos, meus queridos, nos alegrar pelo fato do Evangelho estar sendo pregado e levado a muitas pessoas, sejam por colaboradores ou por opositores. Saibamos nos regozijar com o progresso da igreja, e que eu e vocês estejamos também descansados no cumprimento da vontade de Deus, e usar o tempo que Ele nos der para glorificar e exaltar o seu nome. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo para a minha vida e para a vida dos irmãos que aqui estão. Amém.